Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui o uso do método das malhas para estar resolvendo esse exercício aqui de exemplo. Então o exercício pede: encontre a corrente e a tensão em todos os elementos do circuito abaixo. O primeiro passo para utilizar o método das malhas é identificar as correntes de cada malha. Então eu vou identificar aqui na primeira malha uma corrente com sentido horário, chamada IA. E na segunda malha uma corrente também no sentido horário, IB. O sentido de cada corrente é opcional, vocês podem tanto escolher o sentido horário como o anti-horário. De acordo com o sentido adotado, vocês têm que ser bastante atentos na hora de escrever as equações de cada malha. O segundo passo, então, seria aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha. Então, de modo mais prático aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer que o somatório das quedas de tensão pelas resistências vai ser igual ao somatório das elevações de tensão pelas fontes. Então isso aqui é uma maneira de agilizar aqui a aplicação do método das malhas. Então vamos lá, eu vou ter que agora escrever uma equação para a malha A e uma equação para a malha B. Então vamos aqui. Equação da malha A. Aplicando a lei de Kirchhoff das tensões nessa malha, então eu vou ter aqui uma queda de tensão nessa primeira resistência R1, utilizando a lei de Ohm, então eu tenho que a primeira queda de tensão é 1 e A. Nessa segunda resistência, adotando o sentido horário, vocês devem observar que a corrente que desce pela resistência R3 é a diferença de IA menos IB, pois a corrente IB ela vem no sentido contrário aqui ao sentido adotado na malha A. Então a queda de tensão aqui fica 6 vezes a corrente resultante, que é IA menos IB. Então aqui esses dois termos, eles traduzem o efeito da queda de tensão na resistência R1 e R2. E por último falta o efeito aqui dessa fonte de tensão, que no sentido adotado, sentido horário, a gente observa com uma elevação de tensão. Então seguindo nosso esquema aqui da aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem que essas quedas de tensão vão ser iguais então à elevação de tensão de 15 volts. Organizando a equação, então eu fico com 7IA menos 6IB igual a 15. Seria então nossa equação 1. Utilizando o mesmo raciocínio para a malha B, como que eu posso escrever? Eu vou começar desse primeiro termo. Então a queda de tensão fica 3IB. Eu vou deixar para contabilizar o efeito dessa fonte no final. E vou passar já para o efeito da queda de tensão nessa resistência R3. Então agora, como o sentido adotado também é sentido horário, mas considerando a malha B, a corrente resultante que sobe pela resistência R3 seria IB menos IA. Logo, a queda de tensão fica mais 6 IB menos IA. E por último, qual que seria o efeito dessa fonte de tensão? No sentido horário, vocês observam que ela está abaixando a tensão em 9 volts. Então, ao invés de colocar aqui a elevação de tensão do lado direito da igualdade, como se trata de uma queda de tensão, a gente escreve com o sinal negativo, menos 9. Organizando a equação, eu fico então com menos 6IA mais 9IB igual a menos 9.
Dividindo por 3 nos dois lados da igualdade, eu fico com menos 2IA mais 3IB igual a menos 3. Então, cheguei na minha equação 2. Para eu descobrir quem é IA e B, eu vou manipular as equações 1 e 2 da seguinte forma. Eu vou reescrever aqui a equação 1. 7A menos 6IB igual a 15. E vou reescrever a equação 2 multiplicada por 2 dos dois lados da igualdade. Menos 4IA mais 6IB igual a menos 6. Vou somar as duas equações. Então, eu tenho aqui 3IA menos 6IB com mais 6IB corta. Vai ser igual a 15 menos 6, 9. Então, logo, eu tenho que IA é igual a 3 ampere. Olhando ali para a equação 2, eu consigo achar IB. Então, IB vai ser igual a menos 3 mais 2IA dividido por 3. Então, logo, eu tenho que a minha corrente IB vai ser igual a 1 ampere. Então, pronto, eu já sei que a corrente IA vale 3 ampere, a corrente IB vale 1 ampere. Eu consigo responder a pergunta, né? Qual é a tensão e corrente em todos os elementos. Então, a corrente IA ela vale aqui 3 ampere. Ao passar por essa resistência de 1 ohm, a gente tem uma queda de tensão de 3 volts. A corrente que desce aqui por esse ramo, então, vai ser a resultante de A menos IB. Então, por aqui eu sei que vai descer 2 ampere. Logo, a queda de tensão aqui em R3 vai ser igual a 12 volts. Observando a segunda malha, a gente tem que a corrente é de 1 ampere. Então, isso provoca uma queda de tensão aqui de 3 volts nessa resistência. Essa corrente prossegue ali para a fonte de tensão. A lei de Kirchhoff das correntes pode ser observada tanto nesse nó quanto nesse. Então, a gente tem aqui 1 ampere chegando a esse nó, mais 2 ampere descendo, chegando também a esse nó. Então, sai por esse nó 3 ampere, que é a mesma corrente que passa por essa fonte. Sobre ela, a gente observa uma elevação de tensão de 15 volts, e assim por diante. Então, vamos observar aqui a aplicação da lei de Kirchhoff tanto das tensões quanto das correntes. Essa corrente 3 ampere, como eu já disse, chega a esse nó, e ela é subdividida na corrente que desce pela resistência R3 e que prossegue para a resistência R2. A lei de Kirchhoff das tensões pode ser observada aqui na primeira malha. A gente tem uma queda de tensão de 3 volts nessa resistência R1, mais uma queda de tensão de 12 volts na resistência R3, totalizando 15 volts que são elevados aqui por essa fonte de tensão. Na segunda malha, a gente tem aqui uma queda de tensão de 3 volts, mais uma queda de tensão de 9 volts, totalizando 12 volts que são elevados aqui nessa resistência R3. Então é isso, pessoal.